Depois de havermos louvado ao Senhor, depois de havermos orado a Ele, este é o momento de nós ouvirmos a palavra do nosso Deus. Quero chamar aqui o Lucas Gabriel. Lucas é diretor jovem da igreja de Nova Tatuí e ele é um estudioso, estudioso da palavra de Deus, especialmente das profecias. Um dia eu vou chamar o Lucas aqui para pregar sobre profecias. Obrigado, viu, Lucas, por você sempre estar disposto a nos ouvir. Pode deixar que eu abro para você. A gente agradece muito pela sua presença, que Deus te use mais uma vez e seja sempre bem-vindo. E que Deus te abençoe também no seu ministério lá em Nova Tatuí. Deus te use. Bom sábado, igreja. Bom, o pastor me jogou uma característica que eu acho muito interessante e que às vezes ela me chama muito a atenção quando a gente fala, principalmente sobre a Bíblia. Ser estudioso. Ser estudioso muitas vezes é algo que a gente acaba não aderindo muito ou simplesmente acaba negligenciando quando a gente fala do estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é rica em várias palavras que nos trazem esperanças, mas tem uma palavra em um texto bíblico que me traz um conforto enorme. Ela me traz uma paz e principalmente me ajuda a enxergar a vida de outra maneira. Sabemos que vários textos bíblicos já foram usados para fazer lindos hinos e inclusive esse também. Convido os irmãos para que a gente abra a nossa Bíblia lá em Romanos 8. Romanos 8 é maravilhoso, principalmente a partir do verso 25, porque traz a intercessão do Espírito Santo. Mas tem uma palavra que eu acho muito bonita e que ela me traz paz quando eu olho. Nós somos chamados. E esse é o título que eu dei para a mensagem de hoje. Lá em Romanos 8, capítulo 28, começa assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se a gente olha para esse versículo, começando por aí, a gente já fica muito feliz, porque eu tenho certeza absoluta que se você está aqui hoje é porque você ama a Deus. Você escolheu sua melhor roupa, escolheu sair de sua casa, escolheu estar aqui congregando com os amigos, porque o amor de Deus te motiva. O amor de Deus traz paz para o seu coração e traz, acima de tudo, a vontade de estar cada dia mais próximo daquilo que recarrega esse amor na sua vida. Mas olha que interessante, esse versículo, ele não para por aí. Depois da vírgula vem uma parte que eu acho muito bonita: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante, irmãos. Quando a gente olha essa segunda parte, tem essa palavra que eu acho muito bonita: chamado. O chamado, muitas vezes a gente tem apenas o chamado pastoral, mas não, o chamado de Deus vai além disso, vai além de apenas uma pessoa trabalhar em prol da obra. Olha o que diz: chamados segundo o seu propósito. O Senhor, com certeza, se já não tocou de maneira mais pessoal, com certeza tem tentado te tocar de maneiras mais pessoais por causa do seu chamado. Você foi criado com um propósito, o chamado divino é para realizar esse propósito na sua vida. E isso não para por aí, porque muitas vezes a gente olha e pensa em como significa esse ser chamado. Será que Deus me escolhe em um momento que eu já estou um pouco mais velho, um pouco mais maduro? Não, irmãos. Deus não te escolheu a partir do momento que você tinha 18 anos, a partir do momento que você tinha 20 anos, ou quando você atingiu um nível de maturidade emocional. O Senhor, como nós podemos ver lá no livro de Jeremias, escolheu você antes mesmo da concepção, antes mesmo de que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha chamado você para um propósito especial. Sabemos que todos nós temos um chamado, um propósito já criado por Deus, que é ser representantes da glória dele, mas há pessoas que têm um chamado muito importante, que é esse chamado pastoral. Mas não vamos falar sobre isso no dia de hoje, vamos falar sobre chamados, sobre essa palavrinha que eu acho muito incrível. E eu convido os irmãos, e a gente vai transcorrer vários textos bíblicos hoje, para nos trazer essa certeza, esse conforto que essa palavra traz, que a gente possa analisar um pouquinho. Convido os irmãos que abram lá em Efésios, para a gente dar mais uma olhada, em uma vez que essa palavra é usada, e uma vez que ela é muito especial. Efésios capítulo 1, verso 4, por favor. Começa assim: assim como nos escolheu. Olha que interessante. Um sinônimo da palavra chamado é o escolhido. Assim como nos escolheu. O Senhor
trouxe você aqui porque você é um escolhido. Te deu força, as misericórdias se renovaram em sua vida porque você é um escolhido de Deus. Nele, antes da fundação do mundo. Você já era uma pessoa escolhida por Deus, chamada para realizar o propósito dele antes mesmo da criação do mundo. Antes mesmo de tudo ser formado, de tudo ser criado, Deus já pensava em você. Ele já tinha um propósito, já tinha escolhido você para honrar e, acima de tudo, para ser um representante da glória divina. Quando olhamos esse texto, nós podemos ver que eu não sou um acaso. Eu não sou simplesmente uma pessoa que está aqui hoje. Eu sou um representante de Cristo, um ser chamado por Ele, um escolhido, dotado de dons e talentos para representar a Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Olha que interessante, para sermos santos e irrepreensíveis. E olha que interessante, quando a gente olha essa passagem, muitas e muitas vezes, a gente acaba ficando um pouco triste. Porque quando a gente olha essas duas palavras, santos e irrepreensíveis, são exatamente o que nenhuma pessoa, a não ser Cristo, já foi. Olha que interessante, eu não sou santo, e eu tenho coisas na minha vida que têm repreensão, porque nem todas as maneiras que eu ajo são as maneiras que Deus concede que sejam favoráveis aos propósitos deles. Mas olha que interessante, no verso 5 já tem a resposta para isso. Nos predestinou para a adoção do Filho, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. E aí mora a grande chave. Somos chamados, somos mais uma vez eleitos, somos predestinados à salvação, somos todas as coisas boas por meio de Cristo Jesus. Quando olhamos para isso, com certeza nos traz um conforto, porque eu olho para a minha vida, eu olho para as minhas obras e sei que elas são falhas, e sei que por melhores que sejam as minhas intenções, ainda assim moram mal. Mas quando Cristo Jesus derrama seu sangue na minha vida, quando Cristo Jesus é o centro de todas as minhas atitudes, com certeza cumprimos o propósito chamado de Cristo, cumprimos para aquilo que fomos escolhidos, e uma vez mais o propósito dele é feito e realizado em nossa vida. Irmãos, quando olhamos para essa passagem, com certeza ela nos traz conforto, nos traz paz, porque Deus é o ser que te ungiu hoje aqui, te escolheu para estar aqui. Nenhum dos eventos aleatórios que te trouxem aqui aconteceu por qualquer razão aleatória. Cristo agiu através de eventos para que você pudesse novamente estar aqui. E isso é algo que nos traz uma confiança irrepreensível, porque se Ele já agiu para você estar aqui, com certeza Ele agirá para que você esteja na Canaã celestial. O livro de Efésios, rico em ensinamento, nos traz essa certeza de que somos predestinados. Já nascemos já fomos predestinados à salvação antes da criação do mundo. Quando eu olho para o plano da salvação, muitas vezes eu olho para o sacrifício de Cristo, e devemos olhar de fato, porque é um evento muito importante, é o centro de tudo. Mas olha que interessante, Deus, antes mesmo do sacrifício de Cristo, Ele já havia movido vários eventos, várias coisas para que você fosse salvo. Ele colocou dentro do seu coração, como lemos lá em Eclesiastes 3:11, a vontade de ter a eternidade. E sabemos que o único ser que concede a eternidade dentro da nossa realidade é Deus. E olha que interessante, quando você busca Deus, a eternidade é algo que você adquire, não por méritos, mas porque Cristo Jesus cumpriu o plano da salvação. Irmãos, olha essas duas palavras, novamente a ênfase nelas: santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Somos chamados para ser isso, e nossa jornada de fé é para esse propósito. Quanto mais nos chegamos a Cristo, mais vemos que temos nos tornado santos e irrepreensíveis pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Mas olha que interessante o que diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses, e convido vocês que abram a Bíblia um pouquinho depois de Efésios, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, nos diz assim: porquanto Deus nos chamou não para a impureza, e sim para a santificação. Olha que interessante, quando você já foi criado, Deus já colocava dentro de você a vontade de conhecê-lo, a vontade de ser um dia levado a Canaã celestial junto a Ele. Mas olha que interessante, quando você caiu do pecado,
Com certeza, você se sentiu triste, mas Deus te chamou novamente para estar aqui. E olha que interessante, porquanto somos chamados, não para a impureza, mas para a santificação. Olha que interessante, olhamos ali aquele verso ali atrás, somos predestinados para ser santo. Mas aqui já temos uma outra palavra, somos chamados para a santificação. E por que para a santificação? Porque a santificação é um processo diário, onde você vai se tornando mais próximo de Deus, você vai se tornando cada dia mais conhecedor desse amor, vai o aceitando cada dia mais. E olha que interessante, quanto mais próximo de Deus você está, quanto mais próximo do amor celestial dele você vive, mais você vai realizando o propósito que é glorificar a Deus. E isso é importante. Mas olha que interessante, se no verso anterior nós somos chamados para ser santo, aqui para a santificação. E por que para a santificação? Porque infelizmente não existe um item que eu compre no mercado que me torna santo. Não é mudando uma chave na minha cabeça que a partir de agora eu vou deixar pensamentos ruins. Mas a partir do momento que eu escolho caminhar com Cristo e diariamente eu caminho com Ele, o processo de santificação começa. E uma vez que o processo de santificação começou em sua vida, com certeza, com a atuação do Espírito Santo, você se tornará santo quando Jesus voltar. E é exatamente com esse propósito, com esse chamado, com essa escolha que nós devemos ter em nossa mente. Hoje, você está aqui porque Jesus te chamou. E Jesus não te chamou para ser apenas um membro da igreja do Inocop. Ele te chamou para ser membro lá com Ele da grande família do céu. E olha que interessante, se você está aqui na igreja do Inocop, você com certeza está realizando esse processo. Você está realizando o processo de santificação. E é exatamente isso que deve ter cada dia em nossa vida, o processo sendo realizado, para que possamos novamente voltar ao verso 4 e sermos santos. E sermos mais uma vez aqueles que, quando derramado o sangue do Cordeiro, poderão ser os eleitos ao céu, poderão ser aqueles que se acharão junto a Deus na Canaã celestial. Mas olha que interessante, quando olhamos para o verso de Filipenses, é exatamente isso que nós temos. Nós temos um chamado, nós temos ali, já fomos concebidos com essa ideia na mente de Deus, e olha que interessante, quando olhamos para a santificação, quando olhamos para o sangue de Cristo derramado na cruz e o que Ele pode fazer por nós, o verso 7 de Filipenses se realiza. Eu convido vocês a abrirem lá em Filipenses para a gente poder ter essa mesma paz que o apóstolo teve. Só um rápido comentário. Olha que interessante, não é mesmo? Quando a gente olha para a vida de Paulo, ele teve uma jornada muito conturbada. Antes de ter aquele encontro na estrada para Damasco, Saulo fazia 1001 coisas erradas. Mesmo Paulo, já depois de encontrado com Cristo, ele diz que nenhuma das coisas boas que ele gostaria de fazer, ele faz. E sim, as coisas erradas. Mas olha que interessante, quando ele vem aqui para Filipenses, ele escreve lá no verso 7, uma das melhores lições que nós temos desse apóstolo. E a paz de Deus, a paz que é de Deus. E olha que interessante, se a gente for palavra por palavra, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede qualquer expectativa, cuidará do seu coração e de vossa mente em Cristo Jesus. Quando olhamos para esse verso, a gente se enche de conforto, porque a gente consegue ter uma real dimensão de que Deus cuida de tudo. O mesmo Deus que te chamou antes da fundação do mundo, é o mesmo Deus que cuida de você em todos os dias, e que cuida do processo de santificação através do Espírito Santo. E quando você começa a entender que é difícil ser santo, mas que Cristo Jesus te ajuda nesse processo, e que o Espírito Santo está atuando em sua vida, olha que interessante, a paz de Deus está com você. E quando você começa a entender que logo Cristo voltará, que você, caminhando com Ele, poderá novamente estar nas cores celestiais, que você caminhando com Deus, você poderá novamente ser um santo, alguém que foi eleito e que conseguiu ali caminhar com Ele a ponto de ser salvo, você fica com o coração em paz. E não só o coração, a sua mente, porque eu não sei vocês, mas quanto mais eu penso no céu, quanto mais eu penso na graça de Deus, no poder restaurador do Espírito Santo e no sacrifício de Cristo, mais eu quero estar no céu, mais eu cogito essas ideias e, acima de tudo, mais eu começo a planejar.
Muitas e muitas vezes a gente olha para aquelas crianças, e crianças são as coisas mais incríveis que Deus já criou. São sinceras e falam ali o que elas pensam. E eu não sei se algum dos filhos de vocês, ou alguma criança daquela igreja, já olhou para você e falou: eu quero encontrar com tal personagem bíblico, eu quero falar com tal pessoa, eu quero andar em um leão. E é exatamente esse pensamento que a gente tem. A criança, ela já não está mais pensando nas coisas ruins que ela faz, ela não está mais pensando em atitudes negativas ou quanto ela se afastou de Deus, porque ela confia que ela vai estar com o Pai Celestial. E olha que interessante, quando olhamos para a nossa vida ali, entendendo que somos chamados, somos eleitos e que acima de tudo, Deus faz de tudo para nos salvar, já pagando até mesmo o preço, a paz de Deus nos começa a tomar o coração, tomar a mente, e nós começamos a planejar exatamente isso. Como será a minha vida no céu? Olhamos para os versos bíblicos, olhamos para os escritos de Ellen White e temos a certeza de que será o lugar mais incrível. Até mesmo nem nossos pensamentos podem chegar próximo daquilo que Deus já criou, porque Ellen White já mesmo disse que nenhuma mente humana conseguiu vislumbrar o que Deus já criou para aqueles que o amam. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu anseio muito estar no céu. Eu não sei vocês, mas eu acredito no que a Bíblia fala quando ela me diz que eu sou predestinado a estar no céu. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu almejo muito, todos os dias, que a atuação do Espírito Santo seja fortemente ligada ao meu coração, a ponto de mudar qualquer atitude errada que eu tenha, e que, acima de tudo, que Deus me perdoe por cada atitude errada que eu tomar, por cada passo longe dele que eu der. E é exatamente isso que deve estar em nosso coração. E nos lembremos sempre, irmãos, que há salvação para todas as pessoas, até mesmo para aquelas que estão próximas, porque o poder restaurador de Deus, ele age de maneira imutável. Então, se você tem a mesma confiança que eu, se você tem a mesma certeza que eu, não guarde isso para você. Mostre para as outras pessoas que elas não são um evento aleatório, desde a criação de um universo aleatório até a formação agrupada perfeita que ela é. Mostre para ela o quanto Jesus pagou de preço pela salvação dela, e que, acima de tudo, ela é predestinada para estar com você e para estar comigo na Canaã Celestial. Amém? Irmãos, quando olhamos para esses textos, é incrível como tudo se encaixa, não é mesmo? Eu olho para a Bíblia e vejo que Deus, ele já nos criou com certos propósitos, mas o propósito universal dele é que nós reconheçamos o seu amor, que nós aceitemos o seu amor, e que a graça dele possa ser aceita e ser o movimento que faz nosso coração girar para proclamar o Evangelho. Eu preparei essa mensagem com muita alegria, porque eu tenho certeza, conhecendo os irmãos aqui de Nocop, que logo, logo estaremos na Canaã Celestial, que logo, logo poderemos olhar para trás, olhar para as coisas que passaram e ver como Deus agiu na vida de cada um, predestinando, agindo e moldando as atitudes de cada um, para que lá no céu nós possamos estar juntos novamente. Eu olho para a vida de todos vocês e com alegria digo que logo, logo as predições na Bíblia se realizarão e que nós estaremos na Canaã Celestial. Que a minha e a sua oração possam ser cada dia mais a atuação certa do Espírito Santo, a atuação aceita por nós, e que nós possamos, todos os momentos de nossa vida, abrir nossa mente, abrir nosso coração para as atitudes do Espírito Santo, e que possamos logo, logo sermos santos, só que na Canaã Celestial. Amém? Pode subir a equipe de louvor, e que durante esse hino, que eu acho muito lindo, você cante com todo entusiasmo, pedindo que o Espírito Santo esteja em seu coração, esteja em sua vida, que esteja brilhando, para que as outras pessoas também, acima de tudo, possam reconhecer que você é um servo do Deus vivo. Amém. Convido a todos a ficarem em pé e nós vamos cantar o hino Não Me Esqueci de Ti, número 213. Se as ondas dessa vida
amantíssimo Pai, somos gratos a Ti, Pai, porque pudemos ver que o Senhor já predestinou nossa salvação. O Senhor já fez de tudo, Pai, para que possamos estar juntos contigo na Canaã celestial. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor tão forte, um Deus de amor tão misericordioso que está preparando um lar de amor mesmo quando nós erramos, Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor sacrificou o seu Filho amado, Pai. Deu seu Filho para que nós possamos mais uma vez estar contigo, Pai. Obrigado porque sabemos que não podemos pagar esse preço, mas ainda assim o Senhor sempre dá um jeito de nos levar até Ti, Pai. Usa-nos, Pai, para proclamar essas verdades. Usa-nos para levarmos cada vez mais pessoas para o Evangelho e que, acima de tudo, Pai, possamos ser luz nesse mundo para que as pessoas tenham a mesma esperança que nós temos, Pai. Mesmo que demore, Pai, que nossa fé possa estar alicerçada na Sua palavra e que em breve, Pai, em breve, possamos todos estar reunidos cantando esses lindos hinos e outros mais na Canaã celestial junto com o Senhor. Protege-nos na volta para casa, perdoe nossas falhas, por Cristo Jesus oramos. Amém.